Olá, professor, boa noite. Me chamo Raíssa. Fiquei para falar sobre a nacionalidade no direito comparado, certo? E eu queria conceituar, né, de início, o que é nacionalidade. A nacionalidade é nada menos que o país em onde você nasceu, né? E a cidadania comprovada. Além disso, é a possibilidade de ter certos direitos e obrigações em relação à legislação de cada país e impondo condições básicas para o cidadão. Para falar melhor e explicar melhor essa questão, é importante a gente falar do artigo 12 da Constituição Federal, em que no seu inciso primeiro e no seu inciso segundo, ele vai tratar de dois tipos de brasileiros, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Os brasileiros natos são aqueles que são de nacionalidade brasileira, que moram no Brasil, ou de que de uma forma adquiriram a nacionalidade brasileira. Já os brasileiros naturalizados são aqueles que vêm de fora do país para vir morar no Brasil. Os brasileiros natos, eles estão elencados no artigo 12, que vai dizer assim: são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que estejam registrados na repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem de qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esses brasileiros natos são também chamados de originários, são os brasileiros de jus solis, jus sanguíneo, né? Os brasileiros naturalizados, eles também estão elencados no artigo 12 e eles vão dizer o seguinte a respeito para você adquirir essa nacionalidade. Os que, de forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto em idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Certo? Então, dá para entender a questão da quantidade de exemplos e divergências que existem em questão de nacionalidades, né? Em consequência a isso, é importante a gente falar também da questão do que é o direito comparado. E o direito comparado é um ramo jurídico-científico, né? E ele traz as diferenças e as semelhanças entre diversos ordenamentos jurídicos do mundo, e ele tem uma relevância muito grande em relação ao direito internacional, né? Ajuda muito, inclusive, a até entender também outras leis, né? Outros complementos. Então, em sequência disso, um exemplo que eu posso citar é o advogado que quer atuar, né, em Portugal. Antigamente, há 15 anos atrás, o advogado brasileiro poderia ir para Portugal e poder atuar normalmente, porque existia um chamado acordo de reciprocidade. E do mesmo jeito que o português ele podia vir para o Brasil e também atuar sem nenhum problema. Porém, com o passar dos anos, as leis foram se divergindo, as leis foram mudando, trazendo a possibilidade de mudanças, o que ocasionou a quebra dessa reciprocidade. Então, vários advogados que já estavam atuando não foram acometidos nem nada, ou que estavam no cadastro. Porém, aqueles que estão começando agora têm que passar por uma série de opções, né? Primeiramente, eles têm que ter a OAB, né? E a segunda é que eles têm que passar por um estágio e, a depender da nota que eles tenham no estágio, eles podem começar a advogar em Portugal. Então, é bem interessante essa questão do direito comparado, né, e a quantidade de mudanças que existiu em relação a isso. Encerro aqui com o meu agradecimento, professor. Tenha uma boa noite.